Fala pessoal, tudo bem? Professor Maico aqui com vocês. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender algumas figuras geométricas planas, como calcular área e perímetro de cada uma delas, tá bom? Só que antes de irmos para o conteúdo, não se esquece pessoal, para ajudar no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal e deixa o seu curtir aqui embaixo, porque ajuda muito a gente, tá bom? Bom, vamos seguir então. Figuras geométricas planas. Trouxe aqui as primeiras três figuras, bem conhecidas por todos, acredito eu. A primeira é um quadrado, onde todos os lados são iguais, tá bom? 4 lados. O retângulo também tem 4 lados, só que não são iguais todos os lados dele. E temos ali o triângulo, que tem 3 lados, beleza? Até aí tranquilo. Essas próximas 3 figuras também são conhecidas, né? As duas de baixo um pouco menos. Mas a primeira é o círculo, como todos já sabem. A segunda, o trapézio. E a terceira, o losango. Então nós vamos trabalhar hoje com essas 6 figuras geométricas. Bom, a primeira figura é o quadrado, certo? 4 lados. Se todo lado é igual, logo todos os lados têm o mesmo tamanho. Por isso que nessa figura eu coloquei aqui a base igual a B e a altura igual a B. Porque a base e a altura têm os mesmos tamanhos, certo? Então nós vamos aprender agora a fazer o cálculo de área e perímetro. Cálculo de área. Professor, o que é área? Área é toda essa área, esse pedaço azul da figura geométrica, tá bom? Tudo que está pintado em azul por dentro aqui é a área. A área ela é calculada da seguinte forma: base vezes altura, ou seja, B vezes B. Ou posso calcular apenas como B ao quadrado, tá bom? Perímetro. O que é o perímetro, pessoal? Perímetro é todo o contorno de uma figura geométrica. Neste caso aqui eu exemplifiquei o contorno numa cor vermelha, tá? Então o perímetro é o comprimento total dessas linhas em vermelho. Ou seja, se todos os lados têm o mesmo tamanho, e eu tenho 4 lados, o meu perímetro é 4 vezes o B. Vamos agora ao retângulo. Pessoal, o retângulo é muito parecido com o quadrado, a única diferença é que um dos lados dele é um pouco maior. A área continua sendo toda a parte azul interna da figura, tá? E a área é base vezes altura, B vezes H. Neste caso, nós temos que usar duas informações diferentes, o B e o H, porque nesse caso não é igual ao quadrado, não são todos os lados iguais. O B é o lado maior, o H o lado menor. Então a área dele, base vezes altura. Agora o perímetro dele é a somatória de todas as linhas de contorno. A parte de fora, conforme eu estou mostrando aqui com o marcador. A parte vermelha. Ou seja, 2 vezes o B, porque eu tenho um B embaixo e o B em cima, mais 2 vezes o H do lado esquerdo e o H do lado direito. A somatória desses lados vai me dar o perímetro. Próxima figura é o triângulo. O triângulo tem 3 lados. Eu chamei esse primeiro lado de a parte de baixo de B e esse lado de C. E eu coloquei uma altura do B até esse pontinho aqui, que eu vou chamar de H. Cálculo de área é a base vezes a altura, que é até essa pontinha aqui, dividido por 2, tá bom? Esse é o cálculo de área de um triângulo, essa parte em azul. O perímetro dele é a somatória de todos os lados, o lado A mais o lado B mais o lado C. Perímetro. Círculo. Bom, no círculo nós temos aqui uma variável, uma letra um pouco diferente. É o que nós chamamos de diâmetro, tá bom? Que é a distância deste ponto do círculo até o outro lado, atravessando o centro dele. Então a distância de um lado do círculo até o outro nós chamamos de diâmetro, tá bom? E qual é a fórmula da área de um círculo? É igual ao π, que é aproximadamente 3,14, mas ele é um número infinito, ele tem muitas mais casas ainda. Então 3,14, né, π, vezes o diâmetro ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. O resultado dessa continha aqui vai dar a área do círculo, dessa parte azul. Perímetro. Perímetro é todo o contorno de um círculo. Poxa, professor, mas o círculo não tem fim, né? Bom, então vamos presumir que ele começa aqui onde está o marcador vermelho, tá? Ele dá uma volta inteira e para aqui. Todo esse comprimento que ele dá a volta no círculo é o meu perímetro. Num outro exemplo, é a mesma coisa que eu pegar este círculo, cortar uma das pontas dele e esticar. Corta ele aqui, ele vai desdobrar e transformar ele numa reta. Esse comprimento de reta é o meu perímetro. É como se eu pegasse o círculo, quebrasse um pedacinho dele e esticasse a linha. Tá bom? Trapézio. Bom, vamos agora avaliar o trapézio. Temos aqui uma base que eu chamei de B maiúsculo e tem uma parte de cima reta aqui também que eu chamei de B minúsculo. As laterais eu chamei de A e C e a altura da figura eu chamei de H. A fórmula da área
é a base maior mais a base menor, lá de cima, que multiplica a altura, que é o h. Tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio, a parte azul. O perímetro é o contorno dele. A mais B minúsculo mais C mais B maiúsculo. Tá bom? Losango, a nossa última figura. Losango com todos os lados iguais, ou pode até que seja diferente, tá bom? Não é uma regra isso. Então, a área de um losango, base vezes a altura, dividido por 2. A base é dessa ponta do losango até essa outra ponta do losango. A altura é da ponta de baixo até a ponta de cima. Tudo isso dividido por 2. E o perímetro é a somatória de todos os lados. Neste caso aqui, como todos os lados são iguais, a letra A, então eu coloquei 4 vezes A. Mas se fossem valores diferentes, ia ser um lado mais o outro, mais o outro, mais o outro, e assim por diante. Tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí abaixo, tá bom? E não se esquece, se inscreve no canal e deixa o curtir para ajudar a gente. Valeu!